Você já ouviu aquela expressão? Você é a pedra no meu sapato. Você é o meu calcanhar de Aquiles. Nosso estudo será um pouquinho sobre isso. Estamos ainda estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, este livro azul, e o Evangelho segundo Mateus. Continuamos ainda no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no céu. O título do nosso texto de hoje se chama Nos Domínios da Paciência. Vocês vão encontrar nesse livro que eu acabei de mostrar, também no Livro da Esperança, edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 23, ou na própria internet. Vocês vão conseguir encontrar. Vamos lá então, nos domínios da paciência. Lembram-se da pergunta? Você é a pedra no meu sapato. Às vezes aquelas pedras do nosso sapato são as oportunidades, os instrumentos de paciência que Deus nos coloca no nosso caminho para que justamente nós possamos aprender algo que ainda não temos ou que precisamos aprimorar. A paciência. Mas quem que vai ser uma pedra no meu sapato? Eu não consigo lembrar de ninguém. Todos nós temos um parente difícil. Com certeza. Às vezes é um pai, uma mãe, um tio, uma tia, nossos filhos, nossos maridos, todos nós temos. Parem para pensar. São as pedras no nosso sapato. Então não vamos pensar que são as pedras do nosso sapato, mas sim são as oportunidades colocadas no nosso caminho para que nós possamos desenvolver a paciência e, desenvolvendo a paciência, melhorarmos. São oportunidades. Em muitos episódios constrangedores, admitimos que paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Quantos de nós já não fizemos isso ou fazemos ainda? Paciência, então, é ou ficar de braços cruzados, ficar esperando preguiçosamente algo cair do céu ou ficar me lamentando. Noutros lances da luta com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arraiarem por dilapidações morais inomináveis, supomos que a paciência é tudo deixar como estar para ver como fica. Então, Emmanuel aqui está nos falando que nós, em muitos momentos da vida, ou na grande maioria, pensamos que a paciência é ficar quieto, ficar parado, é uma atitude de omissão. Mas, como sempre, ele vai nos mostrar que precisamos agir. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza? Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, vamos imaginar uma doença, ou quando a gente cai, quebra um pé, quebra um braço, se corta. Então, as células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, ao nosso corpo, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanicamente na preservação da saúde corpórea, enquanto isso lhes é possível. Ou seja, nós achamos que não estamos fazendo nada, mas o nosso corpo está lutando para que nós possamos melhorar. Vegetais humildes, devastados no tronco, não renunciam à capacidade de resistência. Enquanto dispõem das possibilidades necessárias, regeneram os próprios tecidos, preenchendo as finalidades a que se destinam. Quantas vezes a gente não vai lá e colhe um legume, colhe uma planta, retira uma flor da planta e o que acontece? Aquela planta luta e ela volta a florir. Ela volta a cumprir o papel dela. Mas percebam, em nenhum momento ficaram passivos, de braços cruzados. Se o nosso organismo cruzasse os braços para quando nós nos machucamos, o que seria de nós? Paciência não é conformismo. É reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Paciência não é conformismo. É a gente enxergar que estamos diante de uma dificuldade, reconhecer essa dificuldade e nos dispormos a afastar essa dificuldade sem qualquer tipo de extremismo. Nem deserção da esfera da luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Emmanuel está falando, não adianta a gente desistir
da luta e muito menos ficar chorando. Mas nós precisamos o quê? Estamos no momento de dificuldade. Ok, eu preciso pensar em como agir para sair desse momento de dificuldade. Isso é uma forma de exercitarmos a paciência. Vou dar um exemplo. Quem nunca aqui, quem é pai ou mãe? Quem nunca passou por um momento de birra do filho? Como será que nós agimos? Vamos pensar como que nós agimos, ou quem tem filho pequeno e está passando por esse momento, como agir. Quem já passou, provavelmente perdeu uma grande possibilidade de exercer a paciência. Quem está com filho pequeno, está aí a chance. Uma das chances que a vida nos dá para exercermos a paciência diante de um momento de dificuldade assim, muito pequeno, muito simples, que vai acontecer com todos nós. Mas é um momento de oportunidade. Sejam como sejam os entraves e as provações, as dificuldades que vão aparecer, a paciência descobre o sistema de removê-los. A paciência é aquele momento que nós conseguimos pensar em como agir e o que fazer. Mas para isso a gente precisa se acalmar também. Em assim nos externando, não nos referimos à complacência culposa que deita um sorriso blandicioso para a leviandade, fingindo ignorá-la. Você vai olhar seu filho fazendo birra, você fala assim, ai meu Deus do céu, deixa eu me afastar, nem conheço. Não, reportamos-nos à compreensão que identifica a situação infeliz. Aquela criança está ainda em desenvolvimento, ela ainda precisa aprender muito. A quem cabe o controle da situação? A ela ou a nós? E articula meios de solucionar-lhe os problemas sem alardear superioridade. Às vezes a gente grita, às vezes a gente fica tão bravo que, a gente acaba fazendo pior que os próprios filhos. E se talvez abraçássemos nossos filhos? Se talvez tentássemos de uma outra forma, sem demonstrar superioridade, mas sempre demonstrando amor, que é a grande proposta que Jesus nos ensinou. O amor é a maior lei de Deus, é amar. Talvez se a gente começasse a mudar o jeito de agir, isso já ajudaria muito, mas eu sei que não é fácil. Para mim não é fácil, para você não é fácil, para muita gente não é fácil. E nós estamos aqui juntos, tentando melhorar a cada dia. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Quantas vezes nós não somos ofendidos? E o que nós fazemos? Mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, então paciência, no fundo, é resignação, aceitação, quando as injúrias são desferidas contra nós em particular. Mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, a paciência é perseverança tranquila no esclarecimento geral. Talvez é o momento de mostrar que não é daquele jeito a situação, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Quantas vezes a gente pensa, eu não tenho paciência. Será que a falta de paciência também não pode ser uma falta de confiança em Deus? Podemos pensar por esse lado. E tudo bem, nós ainda estamos aprendendo o que é Deus. Lembram-se lá do Livro dos Espíritos que os atributos de Deus nos foram dados, mas não sabemos, não foram descritos ainda todos porque falta-nos um sentido para conseguirmos entender. Ainda não temos essa capacidade de entender o que é Deus. E muito provavelmente por isso talvez a nossa confiança ainda não seja tão grande. Precisamos melhorar, talvez melhorando a confiança em Deus, a paciência também venha. E quantas pessoas falam, perdi a paciência mesmo. Mas ninguém perde aquilo que não tem. E talvez esse é o segredo. A gente entender que não temos ainda paciência e tentarmos desenvolvê-la, desenvolver essa paciência, começar com pequenos passos. Emmanuel aqui ele nos propõe o exercício da paciência ativa. Vamos fazer um exercício rapidinho, uma situação familiar que sempre nos incomoda. Ai meu Deus, hoje vai vir aquele parente difícil, eu acho que eu vou ficar no meu quarto, eu não vou aguentar, eu vou ter que falar umas verdades para ele. E se a gente mudar de postura? Vamos só hoje mudar de postura com essa oportunidade que Deus nos deu
de nos melhorarmos. E talvez se a gente mudar a nossa postura com esse parente difícil, ele também mude. Talvez é isso que Deus quer efetivamente com essa situação, nos colocando nesse ambiente para que nós possamos aprender a mudar de atitude e essa pessoa também. Vamos tentar então só hoje, dentro de uma situação familiar que nos incomoda sempre, agirmos diferentes. Jesus foi a paciência sem lindes. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, e não foram poucos, nós teríamos aguentado todos os golpes que foram dados contra Jesus? Pessoalmente, Jesus preferiu aceitar a morte na cruz, a ter de aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal. Jesus talvez nos tenha dado o caminho, que o perdão é a força geradora da paciência. Talvez seja a hora de começarmos a olhar o nosso próximo e até a nós mesmos também, e nos perdoarmos, porque nós precisamos nos perdoar quando nós erramos, porque nós erramos muito ainda. E também quando nós enxergamos o erro do outro, uma birra, um parente difícil que sempre vem e deixa aquele ambiente mais pesado, mas nós precisamos aprender a perdoar para que nós possamos começar a exercitar a paciência. Se você já conseguiu ter esse controle, aprender a fazer esse controle e quiser dividir conosco como você faz isso, como você fez isso, escreva nas nossas redes sociais, mas não se esqueçam de se inscrever também nos nossos canais. Até o próximo estudo.